avançar. Amém? Nós todos os dias, pela manhã, nós nos levantamos da cama e precisamos nos posicionar, avançar e conquistar aquilo que nós vamos fazer durante o nosso dia. Amém? Filipenses, queridos, 3, do 13 ao 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, queridos, nas nossas vidas, nós enfrentamos momentos em que nós precisamos avançar e conquistar novas etapas das nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Sobre conquistas pessoais e aquilo que Paulo fala na carta aos Filipenses: prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos avançar e conquistar dia após dia para que nós possamos chegar ao final com Cristo. A nossa caminhada cristã, ela é uma corrida, e não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona e com obstáculos. E nós temos essa caminhada que nós precisamos caminhar dia após dia, nos posicionando, conquistando e avançando. Não podemos ficar parados, queridos. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O nosso cérebro, queridos, é uma máquina tão interessante que ele é programado para poupar energia. Tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, você tem a tendência a voltar para aquilo. Por quê? Porque está saindo fora do que o teu cérebro está acostumado. E ele vai sempre tentar te levar a uma zona de conforto onde você tenha a tranquilidade, em que você poupe energia. O nosso cérebro, queridos, ele é programado para trabalhar em economia de energia, realizando de forma mecânica grande parte das tarefas. Esses são os chamados hábitos, sequências de ações aprendidas depois de muita repetição, até que passam a ser executados com o mínimo de esforço mental. Então existem coisas nas nossas vidas que nós fazemos no automático. Um exemplo que eu gosto sempre de usar: lembra lá, você quando começou a dirigir? Lembra lá quando você começou a dirigir? Você entrava no carro, você olhava a chave, esquecia até do retrovisor. Eu nunca lembrei de regular retrovisor, queridos. Na autoescola ensinava. Você entra no carro, você liga o carro, você olha para baixo, vê qual que é o pedal da embreagem, você não lembra de cabeça, olha para baixo, fiz na embreagem, primeiro, não sei quando é a primeira. Aí você anda um pouquinho, você pensa, não, está na hora da segunda, passa a segunda. Hoje em dia, quando você está dirigindo, não é automático, as coisas acontecem automático. Você vai lá, funciona, já liga, funciona e as coisas vão. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando a repetição, aquilo se torna um hábito. Então ele começa a fazer o automático. Para quê? Para poupar energia. E aí nós começamos a ficar nessa zona de conforto, queridos, porque é confortável. Mas nós precisamos avançar, sair dessa zona de conforto. Como igreja, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não é mais agradável nós estarmos aqui reunidos no domingo, uma estrutura bacana, louvor legal, puxa, é gostoso, no meio do pessoal que fala a mesma linguagem, glória a Deus, aleluia. Só que nós precisamos sair dessa zona de conforto e alcançar pessoas lá fora. Ah, não, pastor, mas para mim está bom assim. Eu já estou salvo, já aceitei a Jesus, glória a Deus, vou nos cultos, no domingo, aleluia. Entramos no modo automático. E nós precisamos vencer isso e alcançar pessoas. E eu queria falar um pouquinho, queridos, alguns pontos que eu coloquei aqui. E primeiro ponto, nós precisamos avançar e entender que Deus, Ele está conosco.
em cada passo. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Eu não sei quais são as circunstâncias hoje da tua vida que você precisa avançar, que você precisa conquistar. Mas uma coisa você precisa entender: o nosso Deus, Ele está conosco a cada passo. Quando Ele falou a Josué: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Quantas vezes, queridos, eu orei por isso, talvez você tenha orado por isso: Deus, olha as circunstâncias da minha vida, olha o momento que eu estou passando, Deus, muda as circunstâncias. A minha oração era: Deus, muda as circunstâncias da minha vida. Cris, deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai mudar circunstância nenhuma na tua vida. As circunstâncias são para te tirar da tua zona de conforto e mudar e transformar algo dentro de você. Então, quando isso acontecer, de você ser transformado pelas circunstâncias, quando você se posicionar, quando você avançar e quando você conquistar as áreas em que as circunstâncias têm te oprimido, aí cumpriu o seu propósito de Deus na tua vida. Então não ore pedindo para que Deus tire as circunstâncias da tua vida. Ore para que Deus molde algo em você através das circunstâncias. Quando Deus falou para Josué aqui: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Deus, Ele está ao seu lado. Deus, Ele está com você. A palavra é: seja forte e corajoso. Não tema as circunstâncias. Não desanime nas circunstâncias. Seja forte e corajoso. Imagina os desafios, queridos, que Josué estava enfrentando. Josué ia substituir o maior líder que já existiu, Moisés. Um grande desafio. Queridos, ele ia ter que guiar um povo. Muita gente. Muita gente. Quem trabalha com pessoas sabe que lidar com pessoas não é muito fácil. Então você imagina Josué assumir o lugar de um grande líder. Estava tudo dando certo. E uma coisa, queridos, é você assumir alguém que não está dando certo. Se não está dando certo, quem vai assumir, qualquer coisa que você fizer que melhorar, está ótimo. E Josué, que ia entrar no lugar de Moisés, um grande líder, que tirou o povo lá do Egito, ele ia levar aquele povo para a promessa. Ele ia conquistar, queridos, uma terra que tinha gigantes. Josué foi um dos 12 espias que foi lá na terra, olhar na terra. A terra era boa, onde precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Hoje você compra 4 cachos de uva numa bandejinha. Então você imagina o tamanho desse cacho de uva. E aí Josué pensa assim: eu estou no lugar de Moisés para levar todo esse povo para uma terra que eu sei que não vai ser fácil de conquistar. Mas ele tinha uma palavra: seja forte e corajoso, pois o seu Deus estará com você. Talvez a terra que você precisa avançar e conquistar hoje, você já conhece e sabe que tem gigantes. Talvez você já passou por situações na tua vida, no teu casamento, nas tuas finanças, que você pensa assim: eu preciso avançar e eu preciso conquistar. Essa é a terra que Deus me prometeu, mas eu preciso avançar. Deus já tinha dado a terra a eles. Deus já falou: vão lá ver a terra, que é de vocês, eu dei a terra a vocês, vão lá ver. A terra já era deles, mas eles precisavam avançar, lutar e conquistar.
Talvez o teu marido, a tua esposa, Deus já te deu. E talvez por você entrar em modo automático, por você criar isso como um hábito dentro de casa, por deixar de avançar e de conquistar, você tem perdido essa terra. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, o teu Deus, está com você. Avance, conquiste. Ah, pastor, mas não é fácil. Naquela terra também tinha gigantes. Josué sabia do que tinha lá. E mesmo assim, ele levou o povo para conquistar. Eu não sei qual é a situação da tua vida. Talvez seja um vício, talvez seja as tuas finanças. Mas eu queria te desafiar hoje, queridos, a você se posicionar, a você se levantar e você avançar. Essa palavra já faz uns dias que está no meu coração, queridos. E sempre quando aparece, não sei se é só comigo, talvez seja com você, sempre que aparece um desafio novo, qual que é a tua primeira reação? A minha diz assim: não vou. Ah não, tá ótimo assim, tá bom. Por quê? Por medo de avançar, talvez por estar confortável. Mas eu e você, queridos, nós precisamos avançar. Assim como Paulo falou aos Filipenses: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Nós temos um alvo, queridos. E essa corrida nós corremos todos os dias. Todos os dias. O problema é que a gente se coloca, queridos, como uma vítima. Nós nos colocamos como vítima e nós dizemos assim: tadinho de mim, olha pelo que eu estou passando. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que talvez você não seja a última bolacha do pacote. E tem pessoas que passam por situações em que elas são levadas a tomar uma decisão. Quando nós passamos por alguns problemas, queridos, eu até contei um pouquinho da nossa história para a galera ontem à noite. Nós passamos por algumas situações na nossa vida. Primeiro tivemos problemas com a minha filha, teve câncer. Alguns meses depois eu bati o carro, perdi o carro. Algum tempo depois choveu, uma chuva de pedra acabou com a minha casa. E naquele dia, queridos, eu falei assim para Deus: Deus, para mim, chega. Eu briguei muito com Deus aquele dia. Briguei demais com Deus. E estava assim, chovendo. Foi o último grande catástrofe da nossa vida, foi essa, da chuva. Queridos, estava chovendo, acabou a luz, quebrou todas as telhas, chuva, água dentro de casa. Eu queria sair para fora, tampar os buracos na hora da chuva. E naquele momento eu briguei com Deus. E eu falei assim: eu não quero mais. Eu vou parar e eu não vou avançar. Eu não quero conquistar. Eu não vou. Por quê? Porque a gente acha que as coisas são tudo mil maravilhas. Nossa, então hoje eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou sair dessa zona de conforto. Só que a gente acha que as coisas vão ser tudo mil maravilhas. Só que essa é uma corrida de obstáculos. Todos os dias você levanta um obstáculo novo. Aí você tem duas alternativas: ou você para e desiste, ou você avança e conquista. E eu briguei, como eu falei agora há pouco, eu briguei com Deus, mas eu entendi. Não adianta eu brigar, eu vou perder. E falei: Deus, então tá. E dia após dia, queridos, nós avançamos e conquistamos. Isaías 41, 10 diz assim: pois não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu estava fazendo minha devocional esses dias
com o coração bem contrito. E eu estava assim, alguns dias, bem cansado fisicamente, espiritualmente. Eu falei, Deus, fala comigo. E veio esse versículo, queridos. Veio esse versículo. E eu peguei esse versículo como um rema para a minha vida. Que você possa tomar posse desse versículo. Por isso, não tema. Entenda, Deus está com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O problema, quer dizer, que nós lemos a Bíblia e não tomamos posse. Nós não tomamos posse da palavra de Deus para as nossas vidas. Aí talvez você diga assim, mas eu não vou ler a Bíblia, eu já li a Bíblia. Queridos, a palavra ela se renova dia após dia. E se isso não fortalece o teu coração, queridos, a gente precisa sentar e conversar. Porque a palavra é muito clara. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Não tema, Deus está com você. Não tenha medo, não temas. Avance com a certeza de que Deus está com você. Ele prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Mais um ponto que eu queria colocar, queridos: a necessidade de deixar o passado para trás. Para nós avançarmos, nós precisamos largar as bagagens do passado. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam-se do que se foi, não vivam no passado. Vejam que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Para nós avançarmos, queridos, nós precisamos deixar o passado. Paulo nos ensina a importância de deixar o passado. Nós não podemos avançar para o que Deus tem para nós se nós continuarmos presos no que já passou. Sejam erros, falhas ou mesmo sucessos antigos. Mas deu certo lá atrás, queridos. Deus está fazendo uma coisa nova. Pastor, mas aconteceu isso na minha vida lá atrás. Deus está fazendo uma coisa nova. Nós precisamos esquecer do passado, queridos. Deus está fazendo uma coisa nova. E Ele está fazendo uma coisa nova para você hoje. E amanhã Ele vai fazer uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova para essa igreja. Deus está fazendo uma coisa nova. E nós ficamos arrastando uma bagagem lá do passado. Nós ficamos arrastando feridas lá de trás. Pastor, eu era tão feliz naquela igreja. Se não fosse aquele irmãozinho, eu era tão feliz. Tudo dava tão certo. E você fica naquela, trazendo as coisas lá de trás. E a palavra diz o quê? Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Nós precisamos avançar e entender, queridos, que Deus está fazendo algo novo. Não olhe para trás. É hora de soltar as bagagens do passado e focar no futuro que Deus tem para nós. Avance com os olhos em Jesus. Esqueça-se do passado. Esqueça-se do passado.
a coragem para enfrentar os desafios. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lembra lá, queridos, Josué foi espiar a terra, os 12 espias voltaram de lá. O que 10 espias falaram? Mas não dá. Não dá porque a terra tem gigantes. E ó, que engraçado que eles falaram. E nós somos gafanhotos aos olhos deles e aos nossos. Eu fico imaginando, será que eles fizeram uma pesquisa igual agora a galera tem feito? Você tem que andar se escondendo na rua, né? Tem posso fazer uma pesquisa com você, uma pesquisa. Será que eles foram fazer uma pesquisa? Ó, seu gigante, nós estamos aqui, dê uma olhadinha para nós, estamos em 12 aqui, dê uma olhadinha para nós, como que você acha que nós somos? Vocês parecem um gafanhoto. Cris, eles olharam para as circunstâncias. Eles olharam para as circunstâncias, para os gigantes. Enquanto Josué e Caleb fizeram o quê? Caleb, tamanho das uvas. Essa terra é boa. Essa terra emana leite e mel. É para cá que nós vamos. Olha o tamanho do gigante para nós matar. Mas olha o tamanho das uvas para nós comer. A questão é essa, queridos. O que você tem olhado para avançar? As dificuldades? E aí você vai contra tudo que a palavra está dizendo? Deus é contigo, não tenha medo, não tema, você é forte, você é corajoso? Ou você está olhando para aquilo? Olha o que tem nessa terra. Deus está conosco, vamos lá? Não tenha medo dos desafios, queridos. Não tenha medo dos desafios. Não olhe para as circunstâncias. Siga com os olhos em Jesus. Siga para uma terra que emana leite e mel. Tome posse dessas palavras. Ele está comigo. Falei quando levantei hoje cedo, falei, uau, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor está comigo. Cristo, tem acontecido circunstâncias na nossa vida que tem dado muito medo. Muito medo mesmo. Às vezes dá vontade de desistir. Eu estava compartilhando ontem, eu fiquei um tempo, queridos, eu fiquei acho que uns 15 dias no meu trabalho. Eu trabalho com mais um, e eu ia para um canto, me escondia e chorava. Porque nós espiamos uma terra, e naquele momento eu olhei para os gigantes. E aí eu tinha dor de estômago, todo dia tomava um copo de água, me dava dor de estômago, e me dava aquele, e eu ia para um canto e chorava, falei, Deus, ajuda aí. Aí vem essa palavra, não tenha medo, não desanime, pois eu sou o seu Deus, e estou com você. A minha mão direita te sustenta. E é sobre isso, queridos. Você precisa tomar posse disso. Você precisa tomar posse dessas palavras. Se levantam desafios na tua vida, se levanta uma terra nova para você conquistar, não olhe para os gigantes. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Enfrente os desafios. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: você veio contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Queridos, avance. Deus está com você. Assim como Davi olhou para aquele gigante e falou: eu vou em nome de Deus. Ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho da testona dele. Ele falou: essa testa não dá para errar. Mas é verdade, queridos. Eu imagino que ele olhou e falou: cara, olha o tamanho da testa do gigante. Ele não olhou o tamanho do gigante. Falou: você está desafiando meu Deus, eu vou em nome dele.
É com ele que eu vou. Pequenininho foi lá, matou o gigante. Não deixe o medo te paralisar. Enfrente os desafios com coragem, confiando no poder de Deus que opera em você. Seja obediente e tenha fé. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé, as muralhas de Jericó caíram, depois de serem rodeadas durante 7 dias, desculpa. Tiago 2,17: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aí você chega para Deus e fala assim: Deus, eu estou com problema nessa área, acho que você está vendo, né? Estou com algumas dificuldades, estou com alguns problemas. Aí você ora, aí você chega no teu líder de grupo familiar, você chega no teu pastor, e ele fala assim: vamos orar, buscar em Deus direção. Aí Deus nos dá uma direção, e nós dizemos assim: não, nada a ver. Nada a ver, porque tinha que ser assim. Se fosse assim, era melhor. Eu fico pensando, queridos, quando eles foram rodear Jericó, o tamanho das muralhas. Se fosse eu, quer dizer, eu ia pensar assim: nossa, nada a ver, né? Vamos ficar lá tipo uns loucos dando volta, e o que vai acontecer? Mas eles foram obedientes. Talvez você tenha direcionamentos para a tua vida, ou talvez você tenha palavras para a tua vida, e por você não ser obediente, você tem deixado de conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque nós colocamos na nossa cabeça, queridos, o modo que Deus tem que agir. Nós discipulamos um casal, e aconteceu algumas situações em que a esposa chegou e falou assim: mas vocês tinham que agir assim, assim e assim. Eu falei: mas por que não? Porque tinha que ser assim, assim, assim para ele mudar. Eu falei: mas a questão não é como nós achamos ou como você acha que tem que ser. É como Deus nos dá a direção. E o que Deus tem nos direcionado é para isso, isso, isso. E ela preferiu deixar de obedecer e seguir com os seus próprios passos. E nós precisamos de ser obedientes. Qual é a direção que Deus tem te dado? Qual é a direção que Deus tem te dado para você seguir? Qual é o caminho que você precisa seguir? O que Deus tem pedido para você obedecer? E você tem deixado de lado. E você deixa de avançar e de conquistar porque você não tem obedecido aquilo que Deus tem colocado para você. Para avançar e conquistar, precisamos de uma fé ativa e obediente. Confie nas instruções de Deus e siga-as com precisão. Não é aquilo que você acha. Nós estamos muito limitados, queridos, à nossa visão. Só que Deus já está vendo lá na frente. Deus já está vendo a tua esposa lá na frente. Deus já está vendo o teu marido, para aquilo que você tem orado, lá na frente. E ele diz: o caminho é esse aqui. Ah, Deus, mas por aqui vai ser tão mais rápido. Não, avança por aqui. Esse é o caminho. Ó, está lá tua esposa na frente, teu marido. Ó, está lá tuas finanças lá na frente. Tudo certo. Ah, Deus, não, mas por aqui eu acho que é melhor. Seja obediente. Quinto e último ponto, queridos: avance com perseverança. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aqui fala, corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta. Fui procurar, queridos, no dicionário a palavra perseverança, e ele diz assim, substantivo feminino, qualidade de quem persevera, pertinácia, constância. Seja constante. Eu não sei quantos viram ou sabem, eu tenho a minha irmã mais nova, ela é corredora profissional. Ela começou a correr, porque ela era modelo e começou a correr para ajudar nas medidas. Acabou pegando o gosto pela corrida e correndo. Queridos, quantas e quantas vezes nós estávamos, às vezes, dormindo, num domingo de chuva, e elas 5 horas da manhã correndo. Eu falava, né? Nada a ver. Nada a ver. Vai dormir, corre depois. Às vezes frio, e ela correndo. E ela correndo. Todos os dias. Sendo constante. Sendo constante. Hoje ela é uma corredora profissional. Já foi correr no Japão, vai correr na Itália, vai correr em Paris agora. Ganha tudo. Feliz da vida. Aí hoje eu olho para ela. Puxa, se eu pudesse correr, ganhar. Só que eu tenho que levantar no domingo, 5 horas da manhã com chuva. E aí? Hoje, o meu pai acompanha ela nas corridas. Inclusive, eles passaram até na TV essa semana, em que ele começou a ver a constância dela. Aí o que ela fez? Um discípulo. Ela fez um discípulo, em que ele estava com ela, e ele foi seguindo os passos dela. Geralmente é o contrário, né? O pai ensina o caminho para os filhos. E ela levou ele para a corrida. Agora ele está correndo aqui em Curitiba, mais uma corrida de 10 quilômetros. Mas isso é o que, queridos? A constância. Seja constante. O problema é que quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, o que acontece? Tudo certo. Resolvido? Está tudo certo. Aí o que acontece? Um loop. Quando você vê, você está de novo na mesma situação. Nossa, mas eu tinha passado dessa fase. Isso aqui não estava mais acontecendo. Ah, Deus. Tudo de novo? Em algum momento você deixou de ser constante, perseverante. Se as coisas estão dando certo, continua avançando. Continua avançando. Não deixe que o teu cérebro crie hábitos em que você estaciona e vai economizar energia. Seja perseverante. Avance e conquiste. Continue correndo a corrida com perseverança, mantendo os olhos em Jesus. As dificuldades virão, mas a vitória é garantida para aqueles que perseveram até o fim. Deus nos chama para avançar e conquistar em diversas áreas da nossa vida, assim como Josué, Davi, Paulo e tantos outros exemplos na Bíblia. Somos chamados a confiar em Deus, deixar o passado para trás, ter coragem, fé e perseverar. Queridos, tomem posse dessa palavra. Tomem posse dessa palavra. Saia da condição de vítima, se posicione, avance e conquiste. Com os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os gigantes, não olhe para os desafios. Tome posse dessa palavra que diz assim: seja forte e corajoso. Essa é a palavra para você hoje. Seja forte e corajoso. Deus está fazendo uma coisa nova, queridos. Deus está fazendo uma coisa nova na minha, na sua vida. Nós precisamos avançar. Como igreja, nós precisamos avançar. A palavra fala que a criação ela geme com dores
de parto. Esperando o quê? Esperando que eu e você nos posicionamos, avançamos e conquistamos aqueles que estão precisando. Nós precisamos sair dessa nossa zona de conforto, queridos. É muito confortável ficar aqui nas ovelhinhas, né? Ainda mais no frio, um lã e fica muito bom. Mas precisamos avançar. Eu não aceito, queridos, eu não aceito ver jovens, ver mulheres, ver homens perdidos. Jovens sendo destruídos pelas drogas, não aceito, queridos. E eu falei, em uma oração de eu falei, Deus, eis-me aqui, envia-me. E eu falo, Deus, se for fazer alguma coisa, usa eu. Eu quero ser usado. Eu não quero ser isso. Eu passei, queridos, durante mais de 10 anos da minha vida na igreja. E eu entrei nesse modo automático, em que eu estava no louvor, eu tocava no louvor, mas eu estava no automático. Eu estava estabilizado, estava confortável. Mas eu falei assim, Deus, não é isso. Eu preciso avançar. Eu preciso conquistar. Olha quantas pessoas eu gostaria que vivessem aquilo que eu estou vivendo. Então eu preciso avançar. Foi fácil, Cristo? Não foi, não está sendo e não vai ser. Mas eu decido confiar no que a palavra me diz. Eu estou com você. Amém? Você tome posse dessa palavra, queridos, que ela possa cair no teu coração como uma semente em terra fértil e que ela possa germinar. Eu tenho uma palavra, queridos, que eu ouvi, que é a palavra que marcou a minha vida. Se hoje eu estou à frente aqui, é porque eu ouvi essa palavra um dia. Eu não lembro o tema da palavra, eu só lembro dessa parte. Que o pastor falou assim, os cristãos estão dormindo. Estão dormindo. E aí toca o celular lá, o que ele faz? Em vez de acordar, coloca no soneca e... Deus, eu dormi mais 5 minutinhos. E nesse dia, eu falei assim, eu não quero isso para mim. Chega de dormir. Eu preciso avançar. Eu preciso avançar. E que talvez essa palavra que dizer no teu coração. E que para frente você possa dizer assim, puxa, aquela palavra marcou meu coração. Hoje eu estou avançando. Está aí os gigantes, está aí as dificuldades. Mas eu creio naquele que me enviou. Amém?